Bem, aí com essas pessoas se unindo, chegando para a gente começar a fazer esse trabalho de comprar ônibus, etc., gostaria de já começar a ir o negócio. No começo disso daí, eu estou falando do início de 2021, final de 2020, começo de 2021, o negócio começou a dar certo. No começo o negócio começou a dar certo. A gente vendeu um carro aqui, vendeu um carro ali, fazia contato com o investidor, né? Grupo de investidores que tinha, olha, fizemos aqui a venda de tal veículo, o senhor aí receber o seu lucro, tal, a sua cota. A pessoa, não, quero manter a cota aí, só me dá o meu lucro. É claro que entrou com uma cota de R$ 2.500, o lucro, se eu falo aqui o lucro, parece uma coisa pequena. Inclusive porque você pode assistir esse vídeo 10 anos para frente depois que eu gravei, os valores mudam, né? Os números mudam. Mas só para entender assim percentualmente, a gente vendia um ônibus, dava um lucro assim de 330, 380, R$ 390. Percentualmente falando, né? Tá dando aí em cima do que foi investido, né? Tá dando 15, 18% em cima do que foi investido, né? Então, teve gente que entrou num investimento assim em janeiro e em março estava recebendo isso. Então, em que investimento você recebe isso? Muito difícil. Mas, como todo investimento que pode te dar muito lucro, é um investimento de alto risco, né? Também pode dar um prejuízo, né? Já falei sobre isso em outro vídeo, né? E aí volta a entrar aquela questão, não, mas eu confio no senhor. Sim, mas não estou falando que eu vá sumir com o seu dinheiro, não se trata disso. Estou dizendo que pode acontecer qualquer coisa com os veículos que dê um prejuízo. Mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Aconteceu muito no começo de quando eu falo assim, isso aí também é outra coisa que ninguém conta, né? Teve gente que entrou como investidor e vamos dizer assim, mudou de ideia, né? E aí conta, né? A pessoa mata 5 avós, né? 5 avós né? Minha vovozinha morreu, sabe aquele pessoa na empresa? Alguém aí já ouviu história mal contada assim? Não, minha vovozinha morreu, então não dá para eu vir trabalhar hoje. Mas, pô, vamos dizer, a conta, quantas avós você tem, né? E então a pessoa teve gente que veio com historinha mal contada, e aquele negócio você finge que acredita e tudo bem, porque graças a Deus o fluxo de gente entrando, querendo ser investidor era tão grande que dava muitas vezes para eu fazer assim, sei lá, o João vai virar investidor. Então, o valor que o João está pagando de cota, eu pago para o Pedro, que é investidor, mando o Pedro embora, o João entra no lugar do Pedro. Assim acaba o problema. Deu para fazer isso, deu para agir dessa forma. Isso ninguém conta, né? São as pessoas que entraram e saíram sem nenhum tipo de problema, né? Praticamente na hora que pediram, saíram. Tudo bem, existiu isso também. E as coisas foram acontecendo. Eu fui formando daí, importante deixar isso claro, eu tinha uma lista em ordem de cada investidor. Então, quer dizer, na ordem da venda do carro. Porém, era mais ou menos assim. Ao mesmo tempo que tinha a lista aqui dos investidores, tinha aqui a lista dos carros que estavam entrando na garagem de peso. Então a gente procurava confrontar. Se vendesse esse carro, já estava com essas pessoas aqui. Como é para ser na ordem certa, as coisas vão acontecendo na maneira certa. Mas nenhum investidor era necessariamente ligado ao carro A ou ao carro B, tá certo? Por mais que eu fizesse sempre a chamada em cima, olha, tenho cotas aqui para finalizar esse carro ou aquele carro. Então, precisamos de investidores, etc. Né? As coisas eram assim. E a ideia era assim, os valores que entravam eram usados para fazer essa reforma. Eram gastos quase que imediatamente, né? Não tinha, né? Teve gente lá na frente depois que imaginou que aqui fosse o Banco Liber, né? Que eu estava com o dinheiro da pessoa depositado aqui, que eu podia devolver a hora que eu quisesse. Não existia, o dinheiro virou o ônibus, né? E justamente para ter uma transparência com quem estava entrando, ou seja, para a pessoa ter uma sensação assim, é ali que meu dinheiro está sendo gasto, etc. Eu fui formando grupos na época de WhatsApp,
grupo de WhatsApp hoje em dia é uma das coisas que eu tenho. Algumas coisas eu imagino que são criações do diabo, do capeta. Grupo de WhatsApp eu tenho certeza que é criação do capeta. Então, eu formei grupos de WhatsApp ligados às reformas dos carros A, B, C, D, etc. E quem estava como investidor ia acompanhando muito antes de sair no canal, porque eu sempre procurei fazer um canal organizado e com edições relativamente boas. Então, não dava para eu gravar aqui 2 horas da tarde a gente pintando um ônibus e 7 horas da noite esse vídeo já está no ar. Então, o que eu gravava numa terça-feira aqui ia ao ar na segunda-feira da semana que vem, né? Mas no grupo de WhatsApp eu colocava esses fragmentos de vídeo para que as pessoas vissem, fotos, né? Então a pessoa tinha sempre aquela sensação assim, nossa, é aí que as coisas estão acontecendo, é aí que meu dinheiro está indo. E era para ser isso mesmo, né? E eu ia mostrando antecipadamente para as pessoas. Infelizmente, isso gerou para algumas pessoas uma sensação como o meu investimento é nesse carro e ponto final. E não era bem assim, mas isso lá na frente a gente foi corrigindo, né? O tempo foi passando, fomos finalizando os carros. O carro 7046, no ano de 2021, foi o último carro a ser vendido, em agosto de 2021. Uma negociação para mim super tranquila, né? Gostam de meter o pau em mim e falar que quem faz negócio comigo fica insatisfeito, etc. Não acho, entendeu? Só vocês verem como foi minha negociação com o 7046. A pessoa que comprou, não vou aqui declinar o nome só para não expor, mas um grande abraço aí, meu amigo, que até hoje a gente mantém contato normal, um ajudando o outro em várias coisas, um compreendendo a situação sempre do outro, o que um precisa, o que o outro precisa. Eu acho que não é por mais que sejam pessoas que não têm toda aquela intimidade, mas amizade de verdade é isso. Aí, antes dele ver o carro, só de assistir vídeo, etc., ele já depositou um sinal, coisa que a gente nem costuma fazer, né? O que a gente mais recomenda é não faça esse tipo de coisa. Mas, lógico, pessoa vivida também, sabe? Pô, pelo que eu tô vendo aí, né? Não dá para esse cara sumir, né? Não dá para... Depositou um sinal, veio aqui, viu o ônibus, tratamos de palavras. Se ele visse o ônibus e o ônibus não fosse o que eu estava propondo a ele, eu devolveria o sinal sem nenhum tipo de problema. Ele viu o ônibus, lógico que adorou o ônibus, já estava em reta final, já estava mexendo em bolsa de ar do carro, etc. Testou o ônibus, adorou. Levei ele para almoçar aqui na cidade, fechamos o negócio na mesa do almoço ali, ele mandou a parte principal do pagamento e ficou para pagar um restinho na hora que eu entregasse o ônibus. Tem vídeo aí no canal eu levando o ônibus, entreguei o ônibus lá no Rio Grande do Sul para ele. Acertamos, fiz contato com o pessoal que estava ali naquele momento, paguei, acertei, etc. Outros investidores continuaram como investidores, vocês já vão entender por quê. Eu estou já citando isso. E bola para frente, né? Infelizmente esse ônibus apresentou, por isso que eu falo também, né? É aí que é a questão do tudo é você saber conversar, etc. Sabendo conversar, sabendo ser homem, nada dá errado, né? Porque problema, infelizmente, a maioria desses carros vão te dar mesmo, são carros antigos, não tem jeito. No caso do 7046, apresentou uma junta de cabeçote queimada. O serviço desse aqui, se não me engano, corrija-me se estiver errado aí, quem sabe de verdade, quem tava, né? Quem tem a nota aí, meu amigo aí que comprou o ônibus, sabe? Acho que foi R$ 6.000 o serviço, né? Ora, alguém tá assim, ora, professor, mas esse valor não existe isso. Não, não é que não existe. Cada lugar é um lugar, eu tenho que ter consciência. Eu poderia falar, não aceito o orçamento aí do Rio Grande do Sul, vamos trazer aqui que eu faço pela metade do preço. Mas o gasto de trazer o carro e levar, que teria que ser um gasto por minha conta, ia superar isso. Quem tem coragem de trazer um ônibus do Rio Grande do Sul para cá, subir a serra, 2, 3 serras aí que a gente tem, né? A Serra de Joinville para Curitiba, Serra do Cafezal, quem que tem coragem de subir tudo isso daí de serra com ônibus com junta do cabeçote queimado? É uma imbecilidade, não tem sentido isso. Então eu falei, toca o serviço aí, nós nos acertamos como pudemos.
E eu acertei com ele, ele acertou comigo e pronto, zeramos a nossa história, tá certo? Foi feito o que tinha que ser feito. Mas problema, esses carros devem dar mesmo, é normal. Só alguém muito inocente, muito infantil, acha que vai comprar um ônibus 1995 que estava sendo usado no turismo clandestino, que passou por algumas manutenções aqui com a gente. A gente não desmontou esse ônibus e montou de novo, né? Que compra esse ônibus num valor bem aceitável de mercado, acha que vai comprar o ônibus e não vai ter dor de cabeça nenhuma. Tem que ser muito inocente para você pensar isso, me desculpe, tá? Então, estou falando isso não é do meu amigo lá do Rio Grande do Sul, já são outras pessoas aí que compraram ônibus e essas que gostam de falar bobagem, tá certo? Compraram antes, etc, e depois e assim por diante. Bom, foi o último ônibus que foi vendido em 2021, em agosto. Tudo bem, agosto, setembro, outubro, 2 meses também é normal, né? Mas eu tive um ritmo na minha vida, teve uma época que eu vendia um ônibus por mês, tá? Então, eu comecei a fazer negócio de um ônibus por mês. Então, eu falei, mas tá, vamos ter calma. Vamos ter calma, vamos ter calma. E naquele momento, aquele foco louco, garagem de peso Expo, né? Ter todos os carros prontos, ainda na expectativa, na esperança de na garagem de peso entregar o ônibus, né? O ônibus já vendido, lógico, não vendendo no dia, né? Mas o ônibus já estaria vendido e no dia ali da garagem de peso fazer um vídeo da pessoa indo embora, não sei o quê, com o seu ônibus, né? Mas não foi desse jeito. Chega em dezembro, os ônibus todos prontos. Essa casa aqui tomada por ônibus, na minha visão, uma coisa irritante, tá? Qualquer pessoa aí que via de forma diferente, que achava que eu estava gostando daquilo, qualquer coisa, me desculpe, mas é muito, né? A minha casa é minha casa, a minha casa é para. Eu sou um cara extremamente organizado com as minhas coisas, extremamente organizado. Cada coisa no seu lugar, cada carro tem o seu lugar, tem faixas marcadas no chão, tem números marcados aqui no chão para saber a posição correta do carro. Eu sou muito metódico com isso, com documentos, eu sou muito organizado com as coisas assim, não gosto de coisa badernada. Então, aquele monte de ônibus improvisado daquele jeito aqui não é o que eu queria. Não é o que eu queria. E estava com os ônibus aí para vender. Aquilo já me deixava nervoso, angustiado. A necessidade de vender. Sabendo que as pessoas também estavam esperando receber, lógico, a sua cota de volta, mediante a venda do ônibus agora. Mediante a venda do ônibus. Né? As pessoas esperando receber sua cota de volta, mediante a venda do ônibus. Os ônibus me incomodando aqui. Então, você começa a ter dentro de você aquela velha história, você tem dois lados dentro de você, né? Tem um diabo, tem um anjo, tem um lobo e tem um cordeiro, sei lá, né? De um lado, aquilo, olha, faz alguma coisa, vende isso daí, se vira, dá um jeito, pô, não pode, essa coisa está irritante, é um lado. Do outro lado, calma, tranquilidade, tudo tem a hora certa, tem um porquê de estar acontecendo dessa forma. Se souber esperar, vai chegar a hora que vai vender direito. E você nessa batalha, né? Tentando organizar. E veio aí a virada do ano. Vou fechar esse vídeo aqui, que é a segunda parte. Vamos para a terceira parte. Estou contando a história assim, em ordem cronológica para os senhores entenderem.